Antes de os Backyardigans se tornarem um dos desenhos mais criativos da Nickelodeon, existiu algo diferente, que poucas pessoas conhecem. Um piloto em formato de live action, gravado em 1998, chamado de Me and My Friends. E hoje você vai descobrir tudo sobre ele. Então se você gostar desse vídeo, não se esquece de deixar seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra poder sempre saber qual é o vídeo novo. Então bora comigo conhecer a história desse piloto de Os Backyardigans, que quase ninguém viu. Oi, eu sou o Pablo. Meu nome é Tairone. Eu sou a Uniqua. Eu sou a Tasha. E meu nome é Austin. E nós somos seus amiguinhos, os Backyardigans. Se você for uma criança nos anos 2000, provavelmente você se lembra com carinho dos Backyardigans. Um desenho que tinha uns 5 animaizinhos coloridos que usavam a imaginação para viver aventuras incríveis no seu quintal. Uga, uga, uga. Nós vamos falar quando procurar o que falar. Pelo alçapão que se abriu no chão. Ninguém percebeu que nós entramos porque bicho papão. Sei o que dizem, mas não posso entender porque não há nada pra se temer. Mas se eu te dissesse que existia uma versão descartada desse desenho, e que ele é completamente diferente do que conhecemos? A primeira diferença é no seu título. Ele se chamaria Me and My Friends. E ele foi filmado nos estúdios da Nickelodeon na Flórida, em setembro de 1998. E a ideia era simples, um grupo de amigos no seu quintal usando a imaginação para viver aventuras incríveis. Porém com um visual diferente e bem simples, com fantasias gigantes feitas por escultores e controlados por mecanismos remotos. O único porém que esses personagens eram bem mais assustadores do que conhecemos, quase sendo bizarro, sendo uma versão totalmente diferente do que o público conheceria hoje em dia. Durante décadas, esse episódio foi considerado praticamente perdido. O único registro que tínhamos era um clipe de apenas 3 segundos sem o áudio original, que foi divulgado na internet. Porém, no dia 27 de junho de 2025, o piloto completo vazou na internet. Porém, a alegria dos fãs durou pouco, pois a Paramount entrou em uma ação judicial e registrou direitos autorais no episódio e o bloqueou mundialmente. Porém, se você der uma pesquisada, você ainda consegue achar ele por aí. Esses são os maiores jogadores de futebol do mundo. Pelé, Roberto Carlos. O episódio começa no quintal, onde Pablo está empolgado para brincar com seus amigos de um tipo de pega-pega com bandeira. Porém, ele precisa esperar o Nico a trazer as bandeiras para eles poderem brincar. Só que tem um problema, Pablo odeia esperar. E enquanto espera, ele interage com os outros personagens, Tairone, Tasha e os Suricatos. Esses dois aí eu acho que você já conhece, porém os Suricatos eram personagens que foram introduzidos nesse desenho, só que foram descartados. A mensagem começa a ficar clara no episódio, que nem sempre dá pra fazer tudo na hora que a gente quer, mas toda a pressa tem um preço. E quando o Nico chega com as bandeiras, Pablo se antecipa para poder brincar, e como as bandeiras precisavam secar para eles poderem brincar, elas acabam quebrando, com o que faz que todos seus amigos fiquem com muita raiva dele. E o clima então muda. Pablo respeita o tempo das coisas e a história termina com as bandeiras secas e todos brincando. E qual a moral da história? Paciência também é uma brincadeira. E a verdade é que essa versão foi rejeitada e acabou sendo substituída por Dora Aventureira, no cronograma da Nickelodeon. E sinceramente, ainda bem, né? Porque apesar da ideia ser legal, o roteiro era bem fraco, e os figurinos assustadores? Eles pareciam sair direto de um parque temático abandonado. Porém, nesse episódio temos uma musiquinha até bem legal. E as principais diferenças da versão de 1998 para a versão de 2004 que conhecemos são que os Suricatos apareciam só nessa versão do desenho e eles nunca mais foram vistos. A Uniqua tinha manchas roxas e uma cauda fina. As cores de Pablo eram um azul escuro e uma hélice amarela. Tairone usava uma camiseta listrada diferente e tinha um coelho de pelúcia. E as narinas de todos os personagens eram evidentes, porque elas eram usadas como áreas de visão dentro dos figurinos. E eu sei que você está se perguntando, e Austin? Ele nem apareceu nesse piloto, mas ele também já estava nos planos da produção. Me and My Friends nunca virou série, mas foi um ponto de partida para algo bem maior e melhor. Uma versão estranha e perdida no tempo, mas que mostra como que toda a grande ideia começa por um experimento. Mas e aí, você gostou dessas curiosidades? O que achou sobre essa versão descartada do desenho? Se você gostou, deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para poder sempre saber quando vai ter vídeo novo. Porque temos muitas outras curiosidades nostálgicas vindo por aí. E você não vai querer perder, não é mesmo? Bom, então até a próxima!